Vamos lá, vamos começar com aquelas notícias mais leves, né? O Bolsonaro voltou. Ele estava foragido nos Estados Unidos, né? E agora ele voltou. Voltou por quê? Voltou porque é aniversário da ditadura. E o Bolsonaro é uma viúva da ditadura. Só que ele foi recebido de maneira efusiva, digamos assim. E para a recepção do Bolsonaro, eu quero colocar uma trilha sonora aqui, ó. Vou deixar uma trilha sonora simbólica. Como é que nós está sem cartão corporativo, hein, chat? O jornalista da CNN, Rafael Colombo, debochou da quantidade de apoiadores que aguardavam a chegada do ex-presidente Jair. Na manhã da quinta-feira, dia 28, para o jornalista, a quantidade de apoiadores foi equivalente a meia dúzia de gatos pingados. Com todo respeito a eles, mas meia dúzia de gatos pingados, não é? Meia dúzia de gatos pingados, perfeito, que dá para contar, as imagens não mentem, né, como dizem alguns. Pouca gente no aeroporto e menos ainda em frente à sede do PL. Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 da manhã no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal acompanhou o ex-presidente pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes que não saem diretamente do saguão. Após o pouso, Jair Bolsonaro seguiu para a sede do PL para um evento com aliados. A esposa dele, ex-primeira-dama Michele, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sim, o Valdemar do Mensalão, já aguardavam o ex-presidente no local. Então é isso, gente. Para além da piada, que é muito boa, a gente frequentemente disse que o Bolsonaro não tem povo. O Bolsonaro realmente não tem povo, tá? Meia dúzia de gado malhado, exatamente. A gente via aquela coisa de eu vim de graça, eu vim de graça. Aquilo tudo, aquilo de motociata e tal, era bem financiado, muito bem financiado, tá? E isso aqui é uma prova muito boa de que não tem povo, gente. O núcleo duro do bolsonarismo é meia dúzia de gato pingado, meia dúzia de gato malhado, né, como vocês falaram. E agora a gente tá vendo um processo de descolamento do bolsonarismo do Bolsonaro, por incrível que pareça. O núcleo duro do bolsonarismo tá se descolando e tá se tornando uma outra coisa, uma remodelação do fascismo à brasileira. E falando em gado malhado, né, a gente vai voltar para esse tema do descolamento do bolsonarismo do Bolsonaro. Ou do que o bolsonarismo se transmutou. A gente já viu isso um pouco nas manifestações que estavam na frente dos quartéis. Que as pessoas que estavam na frente dos quartéis foram orientadas a parar de usar o nome do Bolsonaro e pedir intervenção federal e falar das Forças Armadas e começar a se desvincular um pouco disso, usar as bandeiras, usar o hino da bandeira, o hino do caralho a quatro, sabe? Então o movimento tá migrando. O fascismo sempre se renomeia. Ele sempre fica se renomeando. A gente falou sobre isso quando eu fiz o meu vídeo sobre integralismo. O próprio integralismo trocou de nome. Trocou de nome pra se desvincular do fascismo italiano. Porque uma das marcas do fascismo é enganar a classe. É enganar mesmo. E aí, falando em revelações a respeito do governo, né? Vocês viram isso aqui, gente? Anderson Torres foi à Bahia pessoalmente pedir apoio da PRF, visando interferir no fluxo de eleitores. Caso vocês não lembrem, no dia do segundo turno, nas eleições, nós tivemos uma série de bloqueios em regiões que eram majoritariamente eleitoras do Luiz Inácio Janjo Fazueli. E agora nós temos evidências do Anderson Torres, que, se eu não me engano, ainda tá preso, né? Indo pra Bahia, pessoalmente pedir apoio da PF, a PRF, pra interferir o fluxo. Ou seja, o cara tá colecionando crime, hein? Tá colecionando... Minuta do golpe, exatamente. Tá colecionando crime, esse cara. Movimentação do ex-ministro de Bolsonaro, ocorrida entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, entrou na mira de investigações sobre o papel dele nos ataques de 8 de janeiro. Superintendência da PF na Bahia ignorou orientação. Andréa Sadi e Marcos Antônio Martins no G1. Polícia Federal apura uma viagem do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à Bahia, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, sob pretexto de reforçar o contingente da PF no estado contra supostos crimes eleitorais, como compra de votos, por exemplo. Na ocasião, Torres pediu pessoalmente à Superintendência da PF da Bahia que atuasse em conjunto com a PRF, que, como é de praxe, deveria fazer a fiscalização comum de rodovias, mas, segundo investigadores ouvidos pelo blog, estava pautada para interromper o fluxo de eleitores na região a fim de prejudicar a eleição de Janjo Fazueli. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula tem a maior votação. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, Lula obteve 69,7% dos votos no estado, enquanto Bolsonaro teve 24,3% no segundo turno. Pouco mais de 2 milhões de votos garantiram a vantagem a Lula.
A presença de Torres na Bahia chocou investigadores ouvidos à época pelo blog e é classificada como pressão do governo Bolsonaro à superintendência regional para favorecer o então presidente da República com o uso da máquina. Eu vou retomar o que a gente falou nesse dia. Roubar e ganhar é feio. Roubar e perder é mais feio. E o Bolsonaro, ele roubou e ele perdeu. E ele não roubou pouco, não. Ele fez o curso do Ideias Radicais para roubar no truco. E perdeu no truco. Esse é o nível da questão, tá? E obrigado, Bahia, por, sei lá, carregar a gente nas costas, sabe? Roubou e não conseguiu carregar. Ele literalmente roubou e não conseguiu carregar. Literalmente, né? Palavra literalmente aqui usada de forma poética, né? Na gestão Bolsonaro nas eleições, o ministro da Justiça, segundo investigadores da PF, pressionou para que a PF atuasse com a PRF, então comandada por um indicado da família Biruliro, Silvinei Vasquez. Lembra desse cara? Que está na mira da Justiça, inclusive, por atuações nas eleições. É o prisioneiro mais solto do Brasil, Silvinei Vasquez. Acho que junto com o Ricardo Salles, talvez? Como o blog publicou ainda em outubro de 22, Torres foi escalado por Bolsonaro para colocar em prática no Nordeste, por ser uma região majoritariamente pró-Janjo, o plano de campanha bolsonarista envolvendo o uso político da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tinha ciência do mapa feito por integrantes da campanha do ex-presidente, em que foram apontadas as regiões do país em que Janjo era mais forte. A viagem de Torres à Bahia foi vista com estranheza por integrantes da Polícia Federal. Torres não foi só, estava acompanhado pelo então diretor-geral da PF, Márcio Nunes. Esse cara não sei quem é, desculpa. Segundo apurou o blog, Torres foi ao estado sem agência prévia ou pauta marcada junto à superintendência da PF da Bahia. Ele chegou a Salvador um dia após ter atuado em outro episódio polêmico, o caso Bob Jeff, que recebeu a tiros agentes da PF que foram prendê-lo no interior do RJ, não só a tiros. O cara jogou granada na polícia e ainda explicou pro policial: eles chegaram, eu atirei, depois joguei a granada, depois eu joguei a segunda granada, enquanto o policial ria e falava: não, os meninos não sabiam o que tava fazendo, não, fica tranquilo, enquanto o policial tranquilizava o Roberto Jefferson por ter fuzilado um carro da polícia e jogado granada nos caras. E enquanto ele gravava vídeo no celular e a esposa dele falava: traz uma água com açúcar pro velho. Então, da mesma maneira que Bob Jeff tava tentando ser preso e conseguiu, ele tava tentando morrer e não conseguiu. Da mesma maneira que ele teve que se esforçar pra ser preso, ele vai ter que se esforçar pra morrer, porque tá difícil, né? Aí o ataque do Bob Jeff a gente já falou e assim... os livros de história do futuro vão ser uma delícia, cara. Será que pensavam isso na década de 50, 60, sabe? Sabe quando eu acho que devem ter pensado isso? Quando o Jânio Quadros renunciou. Quando o Jânio Quadros ganhou e renunciou, acho que a galera na época pensou: caralho, os livros de história do futuro vão ser muito loucos. Ou aquela época que o Brasil teve tipo 5 presidentes numa mesma semana, que foi quando o Getúlio se matou. E aí teve o vice dele tentou dar um golpe e foi caçado, e aí entrou outro cara que foi caçado também, foi mó loucura. Eu não lembro da história direito, mas enfim. Ou quando o João Pessoa foi assassinado por conta de talaricagem. Várias fitas, né? A história do Brasil é muito louca. Sim, teve uma semana que o Brasil teve um monte de presidente. Atentado do Rio Centro é muito louco também. A bomba explodiu no colo do maluco, né? Vassourinha contra biquíni. Várias fitas, né? Macaco Tião, tem o bode ioiô também, né? Nós temos 3 grandes animais, a tríade dos animais candidatos brasileiros: macaco Tião, bode ioiô e... rinoceronte... Como é que era o nome do rinoceronte? Cacareco, lembrei. Rinoceronte cacareco. Os 3 cavaleiros da eleição brasileira, né? É o Cacareco, o Tião e o Ioiô. Teve também um candidato que foi um mosquito, se eu não me engano. Mas acho que o mosquito perdeu, coitado. Eu preciso de mais emotes, né, gente? Que emote que tá faltando? Me falem aí. Porque agora eu tô verificado e eu posso colocar mais emote. Antes eu tinha que ficar escolhendo qual emote eu colocava, qual emote eu tirava. Tá passando. O Zema... Sim, o Zema é bom, o Zema é bom. O Zema é ótimo, cara. Pô, esse vai ser o primeiro que eu vou colocar. Eu quero me drogar. Bandeira do Laos é bom. Novo é top. Porra, vocês estão dando ideias muito boas, cara. Novo é top, Zema e Bandeira do Laos. Djavan também. Eu tenho verificado depois de 2 anos e meio na Twitch. Ioiô tem um Ioiô Crem aí, né? Lata de gima já tem, gente. Paguei o Twitch Purple, é. Um emote escrito 4K de aluguel. Vovô do Up. O que eu gosto é que quanto mais tempo você faz de live, mais piadas internas vão surgindo. Com a piada interna do Laos 2, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a história do Laos e eu fiz até a primeira independência. E eu não fiz a segunda parte, que era sobre a Revolução do Laos.
E eu acabei nunca fazendo, porque, não sei, eu fui adiando, aí eu perdi o timing. E o pessoal me cobra até hoje. Porque o vídeo original eu me dediquei muito. Foi bem difícil de achar a bibliografia, inclusive. Mas um dia eu faço, eu tenho um plano legal pra fazer o Laos 2. Agora é que nem Half-Life 3, tá muito hypado, não dá mais pra fazer. Certo?